Olá pessoal, tudo bem? Bom, finalizei a leitura do livro que eu trouxe a última vez, O Homem Mais Rico da Babilônia, e é um livrinho curto, curtíssimo, cento e poucas páginas, tem em PDF e tem muita sabedoria, então vou indicá-lo aqui também para que vocês possam. E por mais que numa primeira visão assim, né, numa primeira observação e com um olhar ainda materializado, a gente possa dizer, pô, Babilônia fala sobre dinheiro e disciplina. É o homem mais rico da Babilônia, no caso, né? Mas a verdade é que quando você vai se munindo de conhecimento espiritual, de conhecimento sobre a verdade universal, tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que a sua mente alcança, que o seu olhar alcança, tudo isso é dilatado e expandido, né, por essa consciência em comunhão com Deus que você está se tornando cada dia mais. Tudo é dilatado e ampliado por Deus. De modo que eu indico a leitura do Homem Mais Rico da Babilônia, é uma leitura muito gostosinha, tranquilo, dá para ler em 2 dias. Eu li um pouco mais de tempo porque eu trabalho, faço outras coisas, mas eventualmente alguém que tiver mais tempo consegue entregar isso em um tempo mais curto que o meu. Mas o que eu gostaria de falar ainda sobre essa preciosidade de conhecimento, né, preciosidades de conhecimentos presentes nessa narrativa, é que na leitura eles vão falando sobre a riqueza, mas a gente vai entendendo que a riqueza ela está associada a todo um entendimento também moral, espiritual, propriamente dito. E que assim tem tudo a ver com o que a gente meio que já sabe sobre prosperidade, sobre as cartas de Cristo, mas vou falar aqui um pouquinho ainda sobre isso. A gente vai entendendo que tudo aquilo que se concretiza na materialidade é apenas um desdobramento do que está acontecendo no nosso campo interior. Na verdade, a casa em que você mora, ela está sendo, é uma experiência da consciência que você está nesse momento. A consciência que você está, as múltiplas consciências que você agregou para si e se fundiu a elas, tornou-se uma com elas. Consciência, já falamos aqui, é o conhecimento. O conhecimento. Portanto, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente experiencia, as nossas relações, as nossas finanças, a nossa relação conosco e o que quer que seja, o que comemos, tudo isso, na verdade, é a consciência nossa ou do outro tornada visível. O seu corpo é a própria manifestação da sua consciência tornada visível. Por isso que os espíritos superiores o tempo inteiro chegam a nós e cada dia mais nos falam: você quer se conhecer? Você quer saber de onde você veio? Você quer entender um pouco mais a sua realidade íntima? Então, de maneira concreta e não sugestiva apenas, vá até o espelho e se olhe e fique por lá um tempo. Observe cada detalhe do seu corpo, do seu cabelo, dos seus olhos, as suas imperfeições ou aquilo que você compreende como uma imperfeição e que não é uma imperfeição. É, na verdade, uma misericórdia divina para você. Uma misericórdia por meio do aleijão, por meio da moléstia, por meio da ferida, por meio das nódoas do corpo físico. Você experimenta ali a oportunidade, portanto, de curar-se, de elevar-se. Deus, portanto, gravou não apenas na sua consciência, como no seu corpo, quais eram os seus débitos, e te dando no teu corpo, gravado na sua face, em cada partícula do seu corpo físico, instrumento pelo qual
a sua alma experiencia essa realidade aqui para expandir-se, para curar-se. Por meio desse selo gravado na sua carne, no profundo da sua carne, Deus conferiu a você a oportunidade de, ainda que levado ao esquecimento, pudesse lembrar. Olha só como Deus é maravilhoso. Olha só como Ele é perfeito em absolutamente tudo aquilo o que Ele faz. Mas cuidado, porque existe a realidade tornada visível de maneira clara, como um aleijão, como uma moléstia, como uma ferida, como uma doença. Mas existe também as provações às quais, por meio de um corpo muito belo, por meio de uma voz muito aveludada, por meio de uma beleza assim penetrante, a criatura está sendo levada a uma provação. Então, cuidado, para não cair no equívoco de achar, estou aqui diante do espelho, sou linda, sou gostosa, sou maravilhosa, não é? E falar, então eu sou o anjo do sétimo céu. Cuidado, nem sempre. E só o fato de estarmos encarnados na Terra já testemunha, né, em inúmeros casos de que não é um anjo do sétimo, ou quinto, ou nono, ou quinquagésimo céu. Muito pelo contrário. Então, cuidado. Porque da mesma maneira que o aleijão é uma lembrança para aquele que tem aquela deficiência, ou a cegueira, ou a surdez, ou o que quer que seja, é uma lembrança na carne, a infinita misericórdia de Deus de que, atenção a isso, cuidado com isso. Veio sem a mão, por que será? Cuidado com o seu desejo, veio cego, então cuidado, que você não está enxergando, que bênção. Que será que os seus olhos, quais não terão sido os crimes que os seus olhos cometeram? Quanto não terá sido as irradiações deletérias que os seus olhos consumiram, às vezes em conteúdos em outras vidas pornográficos, às vezes em conteúdos não necessariamente pornográficos, mas em conteúdos cruéis, em conteúdos ali assistindo ao escárnio, assistindo ao deboche que outros cometiam com outro ou outros. Naqueles circos que se armava, né? Lembra o circo de Nero e tantos outros. E você, ao invés de se abismar com aquilo e se privar daquele horror, não, gostava, adorava e se tinha prazer e sentia excitação. Então foi gastando todas as partículas e todas as conexões sutis da sua córnea espiritual. Então você embruteceu toda a sua visão espiritual. Foi embrutecida pelo conhecimento, pelas consciências dos quais você se afinizou e se interessou em consumir, em assistir. Então, existe essa parte, mas também aquele que é muito belo, muito gostoso, muito maravilhoso. Cuidado, porque nem sempre é exatamente uma misericórdia. É uma misericórdia. Vamos ver se vocês conseguem entender. Não deixa de ser. Mas cuidado, porque Deus utiliza de ferramentas que a gente não é capaz de supor para nos dar a devida correção e o devido ensinamento para a nossa humildade, para a gente pisar devagar no terreno e entendendo que antes da gente ser, Ele sempre foi, sempre existiu e nunca foi criado, e outros muito maiores do que nós, irmãos nossos que estão atualmente guardando a nossa encarnação e tudo mais, antes da gente pensar em ser, eles já estavam sendo em unidade, em uníssono com a fonte, há quinquilhões de bilênios, quinquilênios, e por aí vai. Portanto, a beleza também é um lembrete. Um lembrete de que o belo atrai. Um lembrete de que o belo abre portas.
um lembrete de que o belo é capaz de nos fazer prosperar, ou capaz também de nos fazer sucumbir pela ilusão que pode estar atrelada a esse belo. Então, se você é muito bela, se você é muito belo, uma beleza estonteante acima da média para a realidade dos humanos deste planeta, cuidado. Cuidado até bem mais do que aquele que nasceu com aleijão. Cuidado. Porque o lembrete ou a corrente que colocaram sobre você é mais sutil. Para te dar a ilusão de que você está soltinho, para você mostrar a sua cara, e no final, quando a conta chegar, você levar um susto. Porque você vai achar, eu tô solto, eu tô livre, eu posso ir até onde eu quiser, não existe limite para mim. Com essa beleza, com esse dinheiro, com essa riqueza, ou com o que quer que seja, eu sou o dono do mundo. Cuidado. Cuidado, porque normalmente a queda é grande e ela é certa. Então, se você é muito belo, muito isso, muito aquilo outro, você tem que ter, na verdade, cuidado quintuplicado. Se você fala muito, muito bem, cuidado. Você tem que ter um cuidado quintuplicado. Se você atrai multidões, cuidado. Você tem que ter um cuidado quintuplicado. Cuidado. Porque tudo o que quer que a criatura experimente como instrumento, como ferramenta de se beneficiar, de alcançar êxito na realidade material, um talento ou uma vantagem, uma virtude, o que quer que seja, cuidado, porque tudo isso é antes uma misericórdia e mérito primeiro da fonte, que nem sempre aquilo que você está manifestando é necessariamente algo adquirido. Às vezes, muitas vezes mas nem sempre é. Às vezes te foi dado um atributo divino apenas para você ter a oportunidade de quitar os seus débitos imensuráveis, intraduzíveis, incontáveis, o mais rápido possível, para que você não passasse, sabe-se lá quantos milhões, quantas centenas de milhões de anos para quitar. É necessário, portanto, ter cautela. É necessário, portanto, ter prudência. É necessário, portanto, não confiar em si mesmo até o dia da sua morte. Avancemos um pouco mais. Tem uma das muitas histórias que o livro traz sobre a Babilônia. Então ele fala do homem mais rico da Babilônia, seus ensinamentos sobre as leis do ouro. Ele fala sobre o homem mais sortudo da Babilônia. Ele fala sobre o vendedor de camelos, sobre uma série de personagens que ali estão representando de maneira meio arquetípica uma série de questões psicológicas e morais que nós aqui, nesse mundo, temos a trabalhar, temos a nos depurar, temos a curar em nós. Vou falar brevemente sobre a história do vendedor de camelos, um homem que nasceu livre na Babilônia. Na Babilônia, o livro nos traz, a Babilônia tinha um costume um pouco incomum. Era totalmente natural e aceitável a escravidão, a escravização de homens e de mulheres e de famílias, o que quer que seja. Isso era autorizado pela lei e tinha todo um regimento, toda uma regulação sobre essa condição. Então os escravos podiam ter terras, os escravos podiam ter outros escravos. Os escravos podiam namorar pessoas, mulheres ou homens que não eram escravas. Era comum, era normal um homem de família, se endividado, oferecer a própria vida como instrumento para quitá-la. Ou oferecer a vida de seus filhos, a vida de sua esposa, e por aí vai.
E também era autorizado que se ele tivesse condição de pagar depois pela vida do filho e da mulher que ele vendeu, ou mesmo a sua, se ele conseguisse por outros meios, né, tendo feito toda a função de escravo, conseguindo uma outra forma de fonte de renda, conseguir quitar e pagar a sua liberdade, ele também poderia. Então, tudo isso era regulado por lei. Então, tinha lá um homem que nasceu livre e casou-se. E ele trabalhava, o livro descreve que ele trabalhava, se eu não estou confundindo, o Dabassur, um negócio assim. Enfim, vou chamar o vendedor de camelos. Ele trabalhava, era casado, era jovem, a esposa dele o amava muito e ele estava um pouco satisfeito, porque ele vê, a gente trabalha tanto, a gente faz tanto e, poxa vida, né, a gente não consegue desfrutar tanto. E aí ele falou, quer saber? Né, gente, estou colocando no meu português, quer saber? A gente também é gente, a gente também tem que desfrutar dos prazeres da vida. Então ele, tomado pela imaturidade e pela inaceitação da realidade a qual ele estava, ele endividou-se para realizar prazeres supérfluos e efêmeros, e assim contraiu dívidas imensas com credores que depois se mostraram bem impiedosos com ele. E para pagar essas primeiras dívidas, ele contraiu dívidas junto a seus amigos, que depois também, ele não pagando, fragilizou toda a amizade. Mas vamos avançar porque nessa parte não importa muito para nós. O fato é que ele se endividou de tal modo na antiga Babilônia que a esposa dele voltou a morar com o pai, porque ele se tornou um homem que não tinha condição de pagar nada, né, nem por um prato de comida, que dirá sustentar uma mulher ou constituir família. Então ela voltou a morar com o pai, uma vergonha, uma desonra para um homem que nasceu livre, um homem cujo pai era um homem respeitado, um homem livre também, uma vergonha. Então ele foi e, em vez de pagar as suas dívidas, ele deu no pé, ele foi para outra cidade. E lá ele foi para outra cidade, ver se conseguia algum trabalho, alguma outra forma de se rentabilizar. E ele foi se afinizando, sem dar-se conta, ele foi estabelecendo afinidade com uns ladrõezinhos do deserto, que ficavam por lá, aguardando as caravanas de camelos, de cavalos, de búzios, o que quer que fosse, para pegar as sedas, pegar os tapetes, pegar às vezes os ouros, as joias preciosas que às vezes atravessavam o deserto. Então era muito comum que grandes caravanas ricas, de grandes senhores, pomposos e tudo mais, estivesse acompanhada à distância por um exército numeroso também. E o exército os protegia. Nem sempre o exército ia na cola, às vezes o exército ia lá atrás e os caras lá na frente. E aí aconteceu que eles saquearam uma caravana, conseguiram muito ouro, e ele era jovem, ele ficou deslumbrado, que legal, que incrível, que delícia, nossa, que bacana, como a vida é bonita. Ele relata que na sua juventude ele não entendia o que ele estava acontecendo, ele não era capaz de perceber o quanto ele tinha se degradado, o quanto ele tinha se degenerado na moral e nos bons costumes. Ele, um homem livre, reduzindo-se à condição de um marginal, um homem sem honra, um homem que saqueia, o homem que leva desgraça para homens e mulheres que trabalharam para ter aquilo. Ele não compreendia a gravidade aonde a sua imaturidade e a sua cegueira espiritual, embora no livro não seja colocado assim, mas eu colocarei porque isso vem do espírito, da consciência espiritual expandida, de um entendimento que não é religioso, mas é sensível, mas é etérico, e o espiritual que toca no moral. Então, quanto mais expandida é a consciência espiritual, mais elevada é a consciência moral e como ela se manifesta. Quanto mais embrutecida a consciência espiritual, mais a moralidade é falha, mais a moralidade é titubeante, mais a moralidade é castradora. Não é uma moralidade não é uma moral que liberta,
É uma moralidade estranha, é um excesso de moralismo. Não é moralidade, é um moralismo exacerbado, castrador, que nada pode. Então, é apenas com a libertação da consciência espiritual que a criatura experimentará a cura da mente, a cura do espírito, a cura do físico e a cura e a transformação da realidade que ela vive à sua volta, seja a sua casa, seja o seu trabalho, sejam as suas relações mais íntimas. Ok, então ele não percebia o quão baixo, ladeira abaixo, tinha descido e continuava degringolando a ribanceira. Um frenemê descontrolado. Aí surgiu uma nova oportunidade, ele com esse grupo a quem ele havia se afinizado, tinha estabelecido sintonia. Só que a segunda vez ele quebrou a cara, porque a caravana que ele intentou saquear ali com os seus coleguinhas estava protegida sem que eles pudessem ver por um exército que deixou a caravana ir e depois lançou umas flechadas. Ele descreve que os dois líderes do grupo faleceram e ele mais uns outros ali foram escravizados, foram tornados escravos. Ele se tornou escravo de um outro povo na Síria. Quando ele chegou lá no palácio desse seu novo amo, né, do seu primeiro amo, o Senhor leva o escravo, né, o futuro negociador de camelos, negociante de camelos, as suas 4 esposas. Chegando lá, ele fala assim: olha, veja se é interessante para vocês ter esse escravo como um eunuco. Um eunuco é um servo que presta serviços domésticos, né? Ele costuma ser castrado, né? E ele presta serviços domésticos, ele auxilia, ele é como se fosse um secretário ali também, tem muitas funções que ele pode tomar ali. Tá bom. A primeira esposa, né, ficava olhando assim pra ele e não falava nada. A segunda esposa desprezava ele. E a terceira e a quarta, que eram mais novinhas, achavam engraçado. E ele falou que apenas quando ele escutou o amo dizendo: veja se vocês querem fazer dele um eunuco, ou seja, ele seria castrado, né? Apenas quando isso chegou no ouvido dele, que a loucura que ele havia se colocado começou a bater como loucura. Que ele tava muito maluco, tava achando tudo lindo, tudo gostoso, então ele descreve que ele achava engraçado. Fui escravo na Síria, poxa, morreu. Então ele tava assim, fora de si, tava loucão, vai virar eunuco. Aí a brisa cortou a brisa. Cortou a brisa no ato. Ele disse: eita, eu acho que isso não é mais uma brincadeira, eu acho que chegamos a um ponto crítico. E aí ele lembrou que Deus existia. E aí ele começa a clamar aos deuses, né? Começa a clamar aos deuses a misericórdia das senhoras. Até que a primeira esposa diz: a gente já tem muitos eunucos, mas eu não tenho um guardador de camelos em quem eu confie. Minha mãe tá doente, eu quero ir visitá-la, mas eu não confio nos guardadores de camelos que a gente tem. Pergunte a ele se ele entende de guardar camelo. Aí o amo chega e fala: você entende de camelo? E ele falou que fez um esforço para não parecer desesperado e disse: sei fazer ajoelhar, sei fazer andar, sei fazer comer, sei fazer de tudo. Só não me viram eunuco, pelo amor de Deus, só faltou falar isso. E assim foi. E ali se passou um tempo, né? Ele acaba se afinizando com a primeira esposa, a quem ele servia diretamente como guardador de camelos. E até que chegamos a um ponto importante. Ele chega nela e diz assim: eu nem sempre fui um escravo, eu já fui um homem livre. E ela diz: já foi um homem livre. E aí ela fala assim: como é que você tem a coragem de se chamar de um homem livre, sendo que foram justamente as suas fraquezas que te trouxeram a condição degradante a que você se reduziu, a qual você se acha nesse momento? Ele leva um susto. E ela fala: você tem alma de escravo. Porque
Se um homem tem a alma de um escravo, mesmo ele tendo nascido livre, presta atenção. Se um homem que tem a alma de um escravo, mesmo tendo nascido livre, ele se levará, assim como a água que procura o seu nível, ele se levará inconscientemente a essa condição. Ao contrário, um homem que tem o espírito de um cidadão livre, ele se faz ser honrado e respeitado no lugar de onde ele veio, frente aos infortúnios que eventualmente o acometam. O que ela está querendo dizer? Ele, ao invés de ter ficado na Babilônia, ter arcado com as suas dívidas perante todos aqueles como um homem digno, gente, eu realmente tô devendo todo mundo, eu não tô negando, mas vamos resolver, vamos ver como que eu vou resolver. Em vez de ele ter tido uma conduta idônea, né, correta, ele agiu como um moleque, devolveu a esposa para o pai e se lançou no mundo irresponsavelmente e achando tudo lindo, sem se dar conta que ele assumiu compromisso com uma mulher, como que estava reverberando nessa mulher, o homem, o marido dela ter devolvido ela para o pai, a vergonha que também recaía sobre ela, a vergonha para os seus familiares. Nossa, porque ele está devendo e as pessoas cobrando eventualmente esses familiares. Então, toda a imaturidade, toda a irresponsabilidade dele, toda a desgraça que ele trouxe para a vida dele, não se restringia só à vida dele. Porque não somos seres individuais, somos seres coletivos, né? E o que quer que a gente faça, é claro, a gente que vai pagar. Mas, dependendo do grau da situação, quem está ao nosso redor colhe também os ônus ou o bônus disso de maneira menor ou maior. Então ele havia sido absolutamente egoísta e insensato. Então, ela diz, um homem, né, o homem com o espírito livre dentro de si, teria resolvido a situação e não fugido. E aquilo mexe com ele. E aí ele fica num compromisso de provar de que ele tinha o coração, o espírito de um homem livre. Passa um tempo. Essa senhora, né, ele chega nessa senhora e fala assim, você ainda acha, né, agora que ela conhecia ele melhor, você ainda acha que eu tenho alma de escravo? Aí ela diz, você tem intenção de pagar as suas dívidas? Ao que ele responde, sim, mas eu não vejo como. Aí ela coloca, se você deixar que as suas dívidas se arrastem pelos anos, então sim, você tem a alma desprezível de um escravo. Ao contrário, se você quitá-las, você provará que você é um homem com o espírito de um cidadão livre, né? E aí ela lança uma provocação para ele. Né? Ela fala assim que ela sugere que ele é um homem fraco. E aí ele diz, eu não sou fraco. E aí ela coloca, então prova. Passa mais 3 dias. E aí ela vai visitar a mãe, né? E aí abastece lá os camelos com proventos volumosos, que ele até se assustou, falou, nossa, mas para que tantos proventos assim? Tá bom. Lá, chegando lá, a ama dele diz... negociante, né? Cuidadores de camelos, da Basura, eu acho que é assim que fala. Você tem a alma de um espírito, você tem o espírito de um cidadão livre? E aí ele fala, tenho. E aí ela oferece para ele a oportunidade de fugir. Então ela tinha feito esse gesto para que ele pudesse provar e se redimir perante a sociedade, perante com a sua própria consciência e encontrar em si mesmo o amor próprio. Então ela levou proventos exacerbados justamente para ajudá-lo e deu os 2 camelos para ele. E aí depois ele vai desenvolver a vida dele. Em dado momento, a narrativa do livro nos fala também sobre a procrastinação. O que é a procrastinação? É um hábito desnecessário de adiamento. Um adiamento desnecessário. E que,
quanto mais nós adiamos as coisas, a gente perde grandes oportunidades. O que isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Perceba, presta atenção, que tem tudo correlação. A gente vai chegar no ponto que a gente tem que chegar, sobre prosperidade e tudo mais. A procrastinação, ela faz com que nós percamos grandes oportunidades de sucesso, de empreendimentos, de vitória e de evolução. Nesse momento, por exemplo, o qual nós estamos aqui na Terra, a gente percebe uma grandíssima mobilização espiritual, espíritos e mais espíritos abrindo os canais no YouTube, falando sobre espiritualidade, sobre Deus, cada um sobre o seu ponto de vista ou sobre o ponto de vista de suas doutrinas. E alguns outros saindo um pouco dessa curva, não puxando a sardinha nem para a esquerda nem para a direita, mas para frente, num sentido mais lúcido, num sentido mais discernido, entendendo que Deus, que é uma inteligência, se manifesta de diferentes formas e pode fazê-lo porque Ele é Deus, nas inúmeras doutrinas. E que o problema não é a doutrina, o problema são os religiosos. O problema não é a religião, mas os religiosos. E tudo isso está conectado com o entendimento sobre a visão. Repare que no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele tem um filho. E um dia ele chega no filho dele e ele fala assim: olha, meu filho, eu sei que você espera que você vai herdar minha fortuna como normalmente costuma acontecer com filhos de grandes proprietários, mas com a gente não vai acontecer assim. Eu só vou confiar a você toda a minha fortuna se você me provar que você é capaz de gerar dinheiro por si próprio e administrá-lo de maneira sábia, de maneira sensata. Ao que o filho leva um susto e fala: ok, tudo bem. Então ele dá um saco de ouro para esse menino e manda ele viver. Eu não vou entrar nessa história. O fato é que o filho passa por muitos dissabores, quebra a cara, recebe um saco de ouro e uma tabuinha de argila com as 5 leis do ouro, que são 5 leis bem espirituais, bem assim, até quando você lê chega a ser até óbvio, mas a gente percebe que as pessoas não aderem. E aí a gente percebe que existe muita gente endividada em todos os níveis. A gente aqui está falando de dívida ainda. Então, ele manda o filho dele dar um pacotinho de ouro e é claro, o filho dele, que era uma pessoa inexperiente no manuseio do ouro, faz um monte de besteira, mas depois se soergue e tudo mais e chega no pai: ó pai, aprendi graças aos seus ensinamentos. Calma, a gente está falando aqui sobre dívidas. Dívidas de todos os tipos, mas no nosso caso, principalmente as dívidas espirituais. Sobre a procrastinação. O quanto foi importante para o negociante de camelo lá atrás, que depois se tornou um homem respeitado entre os concidadãos da Babilônia, se tornou um homem rico e respeitado, valoroso, e pagou depois a sua dívida certinha. Chegou em cada um dos seus devedores e apresentou: eu devo o total de tantas moedas de prata, de bronze para todos vocês. Então eu vou fazer desse jeito, vou pagar todos vocês. Por favor, tenham paciência, eu vou parcelar isso e vou pagar certinho 20% de todo o pagamento que eu tiver. E aí, pouco a pouco, ele foi limpando o nome dele. Então, vamos devagar. Por que isso é importante, né? E o que tem a ver a tabuinha de argila? Fala sobre os nossos comprometimentos, sobre o nosso entendimento. O homem mais rico da Babilônia, nesse segundo caso, que tinha o filho, falou: eu só vou te deixar de herança tudo isso se você me provar que você é capaz pelos seus próprios méritos fazê-lo. Você não vai herdar tudo isso para você levar para a ruína, né, o dinheiro de inúmeras gerações se você tiver cabeça. Então você tem que me provar que você tem cabeça primeiro e depois eu vou confiar em você todo esse reinado, né? Não deixava de ser uma forma de reinado.
Só então, vou deixar isso vou confiar essa minha fortuna a você. O que é importante de tudo isso? Mais tarde, quando o filho volta, tendo feito muitas besteiras, mas depois tendo aprendido com as tabuinhas de argila as 5 leis do ouro, ele volta para o pai dele, imensamente agradecido e muito, muito rico, para dizer que para ele, né? Então ele devolveu para o pai o saquinho de ouro que ele deu, mais 2 sacos de ouro, dizendo para o pai que aquele gesto representava que para ele o conhecimento que ele havia impresso de como se tornar um homem rico e respeitável, né, na aquisição do ouro, ou seja, na manutenção de toda a relação com todas as pessoas, o quanto aquilo para ele era muito mais valoroso, muito mais valioso do que se ele tivesse dado toda a fortuna para ele. E ele fala: pai, eu reconheço que o seu conhecimento é muito mais valioso do que tudo isso. E ele ainda, né, faz lança um inquérito, né? Quem que é capaz de mensurar quantas moedas de ouro valem uma sabedoria, um ensinamento sábio? E ele fala: o homem com ouro, mas sem a sabedoria, ele perde a sua riqueza. Mas o homem que tem a sabedoria, mas não tem o ouro, ele pode conquistá-la. Agora a gente vai desdobrar isso para o espiritual. Repare que está acontecendo uma mobilização espiritual nunca antes vista na Terra, e isso só vai se intensificar. Isso atingirá proporções nunca antes vistas. E existem certos espíritos encarnados que vão se despontar na multidão e já estão se despontando na multidão. Por exemplo, o Pedro Augusto, como nunca antes visto. Espíritos que vão dar saltos de aparecimento midiático em nível global, assustador, arrematará uma multidão nunca antes vista e sofrerá um tipo de assédio em todas as suas escalas também nunca antes presenciada. E igualmente, por ser o representante, o porta-voz da verdade nesse novo tempo, o ponta de lança, como assim eu gosto de falar, mas não tem só ele, sofrerá, como já está sofrendo, algumas séries de perseguições infundadas, mas, como os espíritos gostam sempre de nos lembrar, a mentira, ditas muitas vezes, ela se torna verdade, e a mentira, ela não pode virar verdade. Porque espíritos como esse desceram para dar testemunho daquilo que eles sabem e não daquilo que eles acham. Quem acha é quem tem que ficar impondo o tempo inteiro a sua verdade. Quem é um com a verdade vive em paz e com a cabeça tranquila e dorme em paz e não quer impor nada a ninguém. E não degladia com ninguém. E não bate boca com ninguém. Ele tem mais o que fazer. Ele veio trazer à luz os conhecimentos, aqueles que estão em tempo de receber os conhecimentos e que querem receber os conhecimentos. Ele veio trazer as tabuinhas de argila, de uma prosperidade que transcende o material, está muito além e muito para cima de tudo isso, absolutamente disruptivo, atemporal, trazer verdades que habitarão os espíritos que estiverem abertos a recebê-la, que o sustentarão na verdade universal por toda a eternidade. A procrastinação, ela faz a gente perder grandes oportunidades. Estou falando de dívidas. Dívidas adquiridas agora, dívidas adquiridas em outras vidas e dívidas que podem ser evitadas se a pessoa deixa de procrastinar. A procrastinação é, portanto, um adiamento desnecessário. Dívidas. Pessoas que fogem de suas dívidas, saem fugidas ou compulsoriamente de seus mundos, arrastando seus débitos, arrastando seus karmas e chegam em determinado território planetário e, ao invés
de agir de maneira honrosa e resolver as suas pendências com ciclano, ciclaninho, ciclaninho. Não. A pessoa finge não ver. A pessoa quer tacar a culpa em Deus, quer tacar a culpa no mundo. E chora, e lastima, e fala, o azar me persegue. Interessante. No livro, O Negociante de Camelos, quando ele está contando a sua história para um rapazinho que está devendo a ele, diz, o azar. O azar persegue todos aqueles que ao invés de quitar as suas dívidas, se preocupam mais em pedir emprestado. O que seria pedir emprestado? Pedir a Deus que dê fim na fulana, dê fim no fulano, te tire dessa casa, te tire dessa situação. Tem que tirar da situação. Só que os discursos e as orações para a fonte, em muitos casos, elas ocultam não o anseio de solucionar uma pendência kármica, mas o anseio de novamente postergar e fugir, e ser lançado para um outro território, ser colocado numa outra morada. E aí, como diz a ama do negociante quando vai libertá-lo, antes de libertá-lo, se você não quitar suas dívidas, você fugiu das suas dívidas ao invés de ter enfrentado as suas dívidas como um homem digno, e elas tomaram uma proporção estrondosa, a ponto de você ter se reduzido a um escravo. Se você não tivesse a alma de escravo, você não estaria nessa condição. Se você não tivesse a alma de escravo, ainda que você está nessa situação, você estaria fazendo algo por si mesmo para sair disso. E não conformado que, eu não sei o que fazer, o que eu deixo de fazer, o que eu farei. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo de que é um momento e é um período muito importante, nunca antes visto na humanidade, em que chegou um alento que só existiu, e ainda assim é um plano outro daquele período, em proporções nunca antes vistas, mesmo em comparação com o que a gente viu na época do G, de Jesus no caso, G para os íntimos, com o trabalho que o Pedro, por exemplo, vem desenvolvendo. E nós observamos uma quantidade de espíritos altamente endividados, altamente criminosos, que ao invés de agir feito pessoas dignas, para se libertar da escravidão, da escravização que se lançaram sobre si próprios, continuam contraindo mais débitos, porque tem a alma de escravos. Escravos desprezíveis e miseráveis, porque não existe valor algum nas suas obras, porque as suas obras, elas não se sustentam e não acontecem pelos seus próprios méritos. As suas obras, a reverberação daquilo que vocês praticam é tão somente resultado do escárnio que vocês procuram realizar contra um trabalho sério de alguém que é próspero, que é alguém que é verdadeiramente unificado com a fonte. Não existe honra no que vocês fazem. Assim é o escravo, assim é a pobreza. Não ter dinheiro não faz necessariamente de você um homem pobre. Às vezes você só está quebrado. A verdadeira pobreza, ela acontece no campo imaterial, no campo consciencial. Aquele que nasce livre e pelas suas próprias redes de afinidade que acontecem espontaneamente, ele retorna à condição de escravo. Então saiu lá do sétimo inferno para ter aqui a oportunidade, o potinho de ouro do pai, para, meu filho, tá aqui um dinheirinho para você. O que é o dinheirinho? É a encarnação. É a encarnação. É uma
uma série de trabalhos espirituais acontecendo. É o conhecimento trazido de uma forma nunca antes vista, estrondosa, nunca vimos nada igual, nunca sabe-se lá quando se verá algo parecido ou similar. Naquela que é a encarnação mais importante dos espíritos encarnados aqui, todos nós. Uma oportunidade sublime de enriquecimento. A verdadeira riqueza. O filho a quem o pai confia um montante singelo de ouro, de oportunidades, para que ele multiplique esse ouro. E que, através dos atributos que Deus confiou a ele, sejam atributos físicos, intelectuais, ou simplesmente as circunstâncias da vida a que aquela criatura nasceu, teria a responsabilidade de multiplicar essas virtudes, abençoando a realidade em que está inserido e todos aqueles que participam disso com o testemunho da sua resignação, da sua cura interior. E não é, infelizmente, o que os espíritos superiores têm presenciado. Ao contrário, o que se presencia é uma quantidade incalculável de reações absurdas, de reações inescrupulosas, de reações cruéis, porque perseguem um espírito, eu nem vou falar do espírito, porque perseguem um homem encarnado, cuja obra em nada desrespeita, em nada desabona ninguém. Ora, para que tanto ressentimento? Ora, para que tanto recalque? Ora, para que tanta frescura? Ora, para que tanta imbecilidade, né? Tanta imbecilidade, propriamente dita. Então existe um processo compulsivo aqui, na humanidade desse planeta, de adiamento. Um adiamento desnecessário. Falávamos sobre as orações endereçadas a Deus, que não tem o interesse, o intento de solucionar uma pendência kármica. Ao contrário, tem somente o interesse de se livrar do problema. Só falta dizer para Deus, mata o fulano, vai, tira o fulano de jogada, faz ele não acordar amanhã. Só falta falar isso. Só falta dizer isso. Uma vergonha. Uma coisa ignominiosa. Desrespeitoso. Um absurdo. É um ultraje. Uma vergonha. Uma desonra. Quem de vós pode chegar no Pai, se morrer hoje, e for perguntado, for solicitado uma prestação de contas do que vocês têm feito com a soma que ele ofereceu a vocês? Quem pode chegar nele, encará-lo olhos nos olhos, de cabeça erguida, e apresentar o que tem feito e o quanto pode multiplicar aquela oportunidade, abençoando com a prosperidade que te tem tocado a vida de outros? E isso não é um assunto sobre dinheiro, é um assunto sobre conhecimento, sobre consciência, sobre amor, sobre gentileza, sobre paciência e tolerância e todas essas coisas bonitas. Quem pode? Quem pode deitar a cabeça no travesseiro em paz hoje? Certo de que, se for questionado, o que tem feito, meu filho, com a soma que lhe confiei para que você pudesse provar para mim de que você é digno de herdar os meus tesouros, de herdar
as maravilhas que te tenho reservado nos meus infinitos reinos, no cosmos infinito. Quem pode? Um homem, uma mulher, um espírito que vibra em constante prosperidade espiritual. É um canal, é uma antena viva direto conectada na fonte em altíssima potência e é capaz de perceber uma oportunidade quando ela surge. Aqueles que têm muita experiência no manuseio do ouro, quando vem uma oportunidade de multiplicar o seu ouro, eles percebem logo. Algo cutuca eles. A intuição pura, o canal vivo com Deus, cutuca eles. Profundo. No profundo. E aí ele sabe. Eu acho que tem coisa aqui. E aí ele fala, vou apostar o meu ourinho aqui. E vamos ver o quanto ele multiplicará. Passado um tempo, passado um período, ele retorna para ver. E qual não é a surpresa quando ele se vê abundantemente abençoado? Ele imaginava que a situação era favorável. Ele falou assim, acha que aqui é coerente. Ele tem experiência no manuseio do ouro. Ele não se joga em qualquer cilada. Ele tem respaldo intelectual, ele tem experiência, ele tem trajetória de vida. Então ele sabe observar o mínimo para saber que pelo menos não é uma roubada. E se for uma roubada, vai perder só um pouquinho. Não vai perder muito. E qual não é a surpresa? Aquele que confiou, que já tem experiência no manuseio do ouro, quando ele viu o seu tesouro quintuplicado 100.000 vezes. Frente à oportunidade que se apresentou para ele lá atrás. Ele falava, nossa, imaginava que seria bom, mas isso é para além da conta. É muita abundância, é muita prosperidade. Eu não sei onde empregar tudo isso. Meu Deus, bendito és tu, como sou abençoado. E exulta de felicidade, regozijo, e sangue, fogo, labareda, aquela coisa maravilhosa. O que acontece? O que acontece nos dias atuais? Eu falo de uma oportunidade nunca antes vista na história da humanidade, desse planeta. De crescer e ascensionar a camadas jamais conhecidas pelo teu espírito. Subir a degraus. Dar saltos. Crescer num nível nunca antes experimentado pelo teu espírito. Uma oportunidade sublime do tipo, espíritos que nunca antes chegaram a colônias, ou a colônias melhorzinhas, terão agora a oportunidade, se dedicarem, a chegarem a dimensões maravilhosas. E às vezes, ainda que não possa habitar lá, pode pelo menos ter um vislumbre de lá, coisa que na realidade porca, a qual estava inserido o espírito há pouco tempinho atrás, antes de você encarnar, você não podia nem aspirar o que poderia ser. Então o tolo, o imprudente, o insensato, que não tem experiência alguma no manuseio de tesouro algum, e o tesouro a qual eu me refiro é um tesouro espiritual. Não tem noção alguma de virtude alguma, porque não possui virtude nenhuma. E não percebe a luz diante de si, numa intensidade assustadora, com uma extensão nunca antes vista, e um exército de anjos e arcanjos e seres siderais de grandezas nunca antes vistas, desconhecidas para muitos dos espíritos encarnados nesse planeta. E a pessoa não tem noção alguma e quer dar ouvido sobre riqueza para aqueles que não têm entendimento sobre o dinheiro. Leia
Leiam O Homem Mais Rico da Babilônia, porque esse é um livro recheado de conhecimentos espirituais. O homem mais rico da Babilônia não era rico e nem o mais rico desde sempre. Ele construiu a sua riqueza do zero. Ele era um trabalhador dedicado. E um dia chegou um emprestador de dinheiro e ele perguntou, pô, como que você tem tanto dinheiro? E o emprestador de dinheiro falou, reserve sempre uma quantia religiosamente, tal. Mas o que nos interessa saber é que o homem mais rico da Babilônia, no seu primeiro ano de dedicação a guardar essa singela quantia, né? E ele viu que o dinheiro só crescia, bem como ele tinha cada vez mais trabalho, porque tudo é energia, tudo é comprometimento. Então, o desejo é a primeira condição para a realização. Ele desejou enriquecer, ele desejou sair daquela vida medíocre que ele levava. E aí a oportunidade se apresentou para ele. Um emprestador de dinheiro. Quem melhor para aprender, para falar sobre dinheiro do que alguém que empresta dinheiro? E empresta porque detém em si grandes somas e pode dispensá-las. Só que a oportunidade, ela se apresenta. A iniciativa é de cada pessoa. Ele podia ver um emprestador de dinheiro e falar, um homem rico, que bom, quem sabe um dia. Não. Ele não. Ele chegou e falou, meu amigo, como é que você faz para ter tanto dinheiro? Olha isso. Humildade, inteligência e bom senso. O emprestador de dinheiro, ao contrário do que se poderia imaginar, não se sentiu mal ou ofendido. Ele não foi egoísta. Ele quer saber como eu ganho dinheiro, ele quer ter mais dinheiro que eu. Sabe por que isso não acontece? Porque quem tem, ele tem porque ele já é um com a verdade X. E quando você tem, e quando você é, você não vai se intimidar com um outro que quer chegar nesse patamar também. Você não vai se ofender se alguém chegar em você e te perguntar como você fez para ficar assim. Ao contrário, você vai se sentir feliz pela oportunidade também para si, porque também é uma oportunidade para si, de poder abençoar outras vidas com um conhecimento emancipador. O homem mais rico da Babilônia confiou, coletou a informação com um homem sábio que tinha noção do manuseio do ouro e ele foi fazer o seu primeiro investimento. E aí ele confiou toda a sua quantia, toda ela, acredito que era um marceneiro, algo assim. Ele falou, passado um ano, um emprestador de dinheiro apareceu e falou, e aí, como tá seu plano de ficar rico? Vai bem, juntei uma quantia maravilhosa durante esse ano, e aí eu falei com o fulano, que eu acho que era um marceneiro, e ele vai comprar joias lá não sei na onde, nas Fenícias, e ele vai trazer e a gente vai vender preços altíssimos aqui, a gente vai dividir o lucro. E aí o emprestador de dinheiro que já tinha noção falou, meu amigo, você tá pedindo informação sobre dinheiro? Sobre joia, você confiou o seu dinheiro para pedir joia para um cara que mexe com madeira? Você devia ter procurado ourives. Tradução. Você está querendo se instruir sobre Deus com capeta? Você está querendo se instruir sobre uma inteligência, sobre uma consciência cósmica que sempre existiu e sempre existirá, que não tem limite, que não é religioso, que não é limitado, que é emancipador, não existe nada de humano nele. Você está querendo aprender sobre isso com pessoas que não praticam isso? Aí ele fala, você é um insensato, os loucos pediriam informação para o ourive, se pelo menos, tivesse cabeça. Você vai pedir informação sobre os astros para o padeiro?
Você vai pedir informação sobre bolo, sobre pão, pro pintor. Oh, meu Deus, quanta insensatez! Quem tenha olhos de ver, que veja. E quem tenha ouvidos de ouvir, que ouça. E que haja. Porque o segredo para o sucesso, seja ele qual for, é agir, é se mover. Então não tem problema que não se creia. Mas será que está tão certo assim? Porque quando você é certo de que algo não é bom, você não consome. Você vai viver sua vida. Você não fica ali, parecendo um nem sei que nome dá. Não, você tem mais o que fazer. Você é uma pessoa ocupada. Uma pessoa, né, tem mais o que fazer. Você não vai ficar ali. Então, do mesmo jeito que diz que não crê, do mesmo jeito que diz que não gosta, do mesmo jeito que quer disseminar inverdades sobre o encarnado, sobre o iluminado do momento, do mesmo jeito que quer agir dessa forma, igualmente, continua ali nos vídeos, continua assistindo. E que bom que continue, mas com uma outra conduta. Ora, você quer saber sobre Deus, você quer saber sobre liberdade, com oradores, com espíritos. Tudo bem, vieram ali para quitar os seus karmas com essa oportunidade de Deus, mas ok. Mas você quer saber sobre Deus, sobre liberdade, sobre amor, com espíritos que não amam nem a si próprios, não amam ninguém, são desrespeitosos, são hostis, são hipócritas. Você quer saber sobre o amor com pessoas que são hipócritas? Você quer se capacitar, você quer adquirir informação sobre o amor com espíritos que não amam nem a si próprios, que mentem, que abusam, que desrespeitam suas famílias, que desrespeitam a si mesmos, que desrespeitam outras religiões. Porque quem é um com Deus, não importa a religião que seja, ele não vai fazer isso, porque Deus é amor. Então ele não vai se consorciar em um pacto diabólico, de maledicência. Ele não vai se consorciar com espíritos. Estão falando mal de quem quer que seja, porque é uma questão de matemática básica. É uma questão, 1 mais 1 é 2. É algo que devia ser fácil. Olha, então você está querendo depositar os seus tesouros. O que é o seu tesouro? É a sua encarnação. É a sua oportunidade encarnatória nesse momento. A oportunidade que Deus colocou na sua mão. Para ter conhecimento muito acima da média, muito mais do que você jamais sonhou nas suas outras encarnações, que você só fez cagada. Só fez o que não prestava. E continua cagando em cima da merda. E não dá nem tempo de limpar. Mas veio aí o lenço umedecido. O lenço umedecido, veio a pomadinha, veio o talquinho. E veio um alento para tirar da merda. Não vai só limpar, vai tirar dali para não cagar mais. E não percebe. E quer depositar toda a preciosidade da vida que você é em ação, do espírito que você é em si mesmo. Você está depositando a sua mente, a sua energia, o seu mental, o seu espiritual, o seu emocional. Você está depositando o que você tem de mais precioso, que é a sua evolução, uma oportunidade sublime de alcançar dimensões que você nunca antes teve, vivenciar coisas na carne e no espírito, encarnado e desencarnado principalmente, porque é lá que está a realidade. E você está pegando todo o seu ouro, todo ele, e dando na mão de espíritos imaturos, totalmente inexperientes no manuseio
vida, no manuseio da espiritualidade, no manuseio da evolução, no manuseio da comunhão com Deus. Você tem a oportunidade de se instruir com um emprestador de dinheiro. Aí eu vou falar. O doador crístico, cósmico em ação, como se fosse um fractal de Deus, é um fractal de Deus, a encarnação de Deus na Terra. Você tem a oportunidade de se instruir sobre Deus com Ele. E você quer se instruir sobre Deus com o capetinha do inferno? Ah, não dá. É muita insensatez. Tolo, insensato. O seu ouro se foi. A sua oportunidade se foi. Você vai ser deportado. Você vai nascer em um planeta primitivíssimo. Você vai voltar lá do início da sua encarnação. Da sua evolução. Da escala nominal. Tolo, insensato, burro, cego espiritual, que não enxergou, que não viu, que era óbvio. Mas que era óbvio. Que tem as suas dúvidas, mas não deposite então todo o seu ouro no insensato. Então distribua. Não é? Distribua, diversifique. Diversifique. Os espíritos compreendem que você ainda é das trevas, que você ainda é muito trevoso. Mas você quer deixar de ser? É só isso que importa. Mas se ainda não consegue, tá bom. Então tá, se quer ficar vendo lá o draconiano, eu diria pra não ver. Mas quer? Então diversifica. Diversifica. Vê um pouquinho aqui o anjo. Vê um anjo um pouquinho. Não é possível. Não é possível que não vai falar alto no seu coração que o anjo é o anjo e o diabo é o diabo. Porque se não falar, olha, é porque tá muito nas trevas. Mas olha, vai estar muito nas trevas. Já falamos aqui milhares de vezes, seguiremos falando muitas outras vezes. Não tem importância a dúvida. É claro que não tem que ter dúvida. O que eu quero dizer é que tenha a dúvida, mas que se reconheça a dúvida e que queira se ter a confirmação. Deus vai dá-la a você, desde que você tenha humildade, desde que você queira sair da pobreza espiritual que o seu espírito está, desde que você queira quitar as suas dívidas, desde que você queira enfrentar os seus problemas, desde que você queira parar de desejar que a sua mãe morra, desde que você queira parar que a minha mãe é uma narcisista, meu pai é narcisista, e comece você a fazer algo sobre isso. Porque não existe vítima, bebê. Não existe vítima no universo. Se tá com uma mãe narcisista, se tá com o papai narcisista, é porque você merece. É o pai e a mãe que você merece e que você precisa. E igualmente você é o filho que eles merecem e que eles precisam. E isso não é ofensivo. Veja bem, há abundância para todos. Há oportunidade de prosperar para todos, de crescer para todos. Por que raios um espírito como o dele ia sair lá do 7º céu, descer aqui? Se não tivesse como todos crescerem um pouco. Todos podem. Todos podem. Basta querer. Basta desejar. Basta determinar. E agir com sinceridade. Às vezes vai ter a inveja, às vezes vai ter o ciúme, às vezes vai ter a ganância, a vontade de aparecer. Ok. Isso já é esperado. São muitos anos assim. Milênios, milhões de anos, sabe-se lá quantas vidas. Isso já é esperado. Mas é esperado também que você vença isso. Ora, quem é mais forte? Você ou esses instintos animais? Quem é mais forte? Como você pode chamar a si mesmo de um homem livre? Como você pode chamar a si mesmo de um homem livre se foi justamente a sua fraqueza que te trouxe à condição que você está hoje?
fraqueza no ego, fraqueza na luxúria, fraqueza na lubricidade, fraqueza no orgulho, fraqueza na arrogância, fraqueza na arrogância, fraqueza na avareza. Como você pode chamar-se a si próprio de homem ou de mulher livre, sendo que você é escravo de tudo isso? Sendo que você não dá um passo, sem que isso dite para você os caminhos que você deve seguir. Ora, é você que deve tomar posse da sua paternidade divina, da sua filiação. É você que deve tomar as rédeas desse instinto procrastinador, humano, desse planeta, e decidir que você quer andar para frente e não para trás, nem para o lado, é para frente. Você não é um siri. É pra frente que você quer andar. Então, acorda pra vida. Se liga da oportunidade que tá na sua frente, cuspida, escarrada. Nunca se falou de Deus. Nunca se falou da espiritualidade. Nunca se falou dos espíritos. Nunca se falou o que se está a falar, da forma como se está falando. É óbvio que tem coisa boa ali. É nítido. Mas que tem as suas dúvidas. É prudente. O homem prudente tem dúvidas. Só que o homem sábio sabe a quem recorrer. Existem 2 tipos de sabedoria. A primeira é aquela que, na ignorância, eu sei onde coletar informação. E a segunda é quando ela vem de mim. Entendeu o que eu disse? Quem que é sábio? O homem sábio ou o homem a quem se vai pedir instrução? Os 2 são sábios. Aquele que, devido à sua comunhão com Deus, devido aos seus esforços adquiridos de outras existências, é um canal vivo, é manter a viva para Deus, e também a sabedoria, saber onde coletar. São 2 tipos de sabedoria. São 2 níveis de sabedoria. Os 2 são sábios. Saber perguntar, saber questionar com sabedoria. Só que quando Deus te responder, você vai aceitar a resposta que ele vai te dar, ou você, devido ao seu orgulho, devido ao seu nhenhenhen, seu nhenhenhó, vai fazer uma graça, vai fazer uma pirraça, vai bater a cabeça na parede, ele não, ai, e vai continuar onde está. Se você não tem o espírito de um escravo, então você tem que provar. Porque você está agindo como um escravo, como um títere, como um fantoche das trevas, um fantoche draconiano, demoníaco, diabólico. Porque você não pensa com a sua cabeça. Você está sendo pensado. Você não pensa por si. Se permita então duvidar, dê o crédito, diversifique seus ativos. Ora, você vai depositar todo o seu ouro na mão do diabo? Então suponha a dúvida sobre os 2. Então sejamos justos aqui. Então se é para ter dúvida, eu vou ter dúvida dos 2. Vamos ver. E aí você vai pedir para Deus, pai, vou ficar 1 mês. Ficar 1 mês vem dos 2. E se for verdade, você vai me mostrar. Eu vou sentir e eu vou ver. Pede para Deus. A resposta vai vir bem antes de 1 mês. Talvez venha agora. Talvez venha no próximo vídeo. Vem já, vem agora, vai estourar. Seu corpo, seu coração, vai sair uma chama tão grande que vai parecer que vai explodir. Vai ser claro para você, vai ser nítido para você. Nítido, como nunca antes, nada foi nítido. Você dará testemunho de que você, um espírito encarnado aqui como um escravo da própria insensatez, graças ao seu comprometimento consigo e graças à sua reconciliação de amor próprio e de autorrespeito consigo, você dará testemunho de que você, um ex-escravo, está saindo dessa vida como um homem livre. Ou então, porque cada caso é um caso, um homem menos devedor.
Porque tem espíritos que têm uma dívida muito alta. Não vai talvez ser totalmente livre agora. Livre, livre, livre. Até porque a liberdade, como a gente entende, é uma outra conversa. É uma outra conversa. É um outro papo. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer quando eu falo dessa liberdade? É o poder de pertencer a si mesmo. E isso todos nós podemos. Pertencer a nós mesmos. As nossas vontades. Nos mantermos fiéis àquilo que a gente crê. Estar numa roda de discussão com quem quer que seja. Falando sobre o que quer que seja. E ter a segurança de que, olha, gente, entendo, né, o que os senhores estão falando, mas eu gostaria de trazer uma outra perspectiva. Não ter medo. O que é? Como é? Questiona, né, Jesus nas cartas. O que é o espírito que se livra do ego, né, que controla o ego, melhor dizendo? Aí Jesus fala, é maravilhoso. Ele é alguém que não tem medo. Ele se libertou do medo. Ele não tem por que temer. Ele não tem por que temer porque ele sabe que aconteça o que acontecer, por qualquer absurdo que ele escute, ou qualquer coisa de ruim que venha acontecer com ele, ele não será tocado, porque ele está guardado por Deus. E saiba, mesmo que aconteça no corpo físico, não está acontecendo com você. O seu corpo é um instrumento, o seu corpo não é você. Jesus, ele não foi tocado. Ele não foi tocado em momento algum. Dá para entender isso? Porque o homem não é o corpo. Ele é o espírito dentro do corpo. Ele foi morto, torturado, morreu, luz. Luz, 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 graças a Deus, me livrei dessa gente. Talvez não dessa forma. Para fechar, o homem mais rico da Babilônia, ele fala muitas coisas inteligentes, né? Mas tem uma passagem muito legal que ele fala assim: quando você estiver fazendo seus investimentos, consorcie-se com espíritos, né? No caso eu estou traduzindo já no espiritual, mas aproxime-se de homens que já têm experiência no manuseio do ouro. Quando você for fazer investimentos, esteja próximo de quem já sabe fazer. Por quê? Porque só por você estar com eles, a perícia deles vai contemplar o seu ouro. O seu ouro estará sob a perícia deles. O seu ouro estará sob a sabedoria deles. Então tá tudo certo. Tradução para o espiritual. Você vai pegar a sua vida, você vai investir em quem tem experiência em viver bem, em quem é leve. Não se deixe enganar. Não é porque o cara tá sendo descarrado na cara que ele não presta. Cuidado. Cuidado. Porque os olhos, né? O cérebro físico induz os olhos a conceber como real apenas aquilo que é físico. Apenas a ilusão. Cuidado. Muito cuidado. Porque a ilusão ainda reina na Terra. Não é porque ele está sendo perseguido que isso necessariamente retrata uma realidade que ele não presta. Cuidado com as precipitações, para você não quebrar sua cara. Para não quebrar a cara quando o desencarne chegar e descobrir que fez um péssimo investimento. Descobrir que foi burro. Consorcie-se com homens experientes, com homens que já estão consolidados no manuseio do ouro. Consorcie-se com espíritos que já têm um entendimento pleno, mínimo, sobre a verdadeira realidade espiritual, sobre o amor, o mínimo do amor, o mínimo, que vive, não é que fala, vive. Consorcia-se com ele. Sabe o que ele está falando? Quem anda com Deus já venceu a guerra. Só o fato de
Você tá do lado do cara. Só o fato de você saber que é o cara, não precisa entrar em briga, não. Não precisa disso. Não precisa. Se você sentir de fazer, mas não tô falando que precisa. Deus não quer ninguém brigando por nada. Deus não impõe nada a ninguém. O cara que é o cara não tá impondo, vai você impor? Deus não precisa de defesa. Deus é o Todo-Poderoso. Ele não precisa ser defendido. Isso é ridículo. Ele não precisa ser defendido. Você quer defender? É só você se manter fiel. Se manter fiel aos ensinamentos do cara. Se manter fiel a tudo que o cara tem te trazido de bom. Sem idolatria, respeitosamente. Entendendo que ele é humano e que ele não é perfeito. Ele é muito mais evoluído que todo mundo aqui. Não precisa nem de esforço. Mas ele não é perfeito. É se manter fiel ao que ele está ensinando. Que ele não é perfeito, mas que ele tem comunhão. Dar o benefício da dúvida. O que fizer sentido, a gente aplica. O que não faz sentido, a gente medita. A gente leva para Deus. É colocar o que o cara está dizendo em prática. Tá com dúvida? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Até porque mestre de verdade é Deus. De todo mundo. Não precisa de mentor, de guia, de nada disso. Mestre de verdade é Deus. É porque devido ao nosso embrutecimento, se faz necessário essas intermediações nesse nível meio embrionário que a gente está da evolução. Mas com o tempo não tem isso de guia. É você e Deus, Deus e você. Acabou. Tá mais que suficiente. Só que você não precisa esperar você tá com não sei quantos quinquilhões de anos para isso. Isso pode ser praticado agora, todo dia. Todo dia. Você quer ser canal direto de Deus? Só questioná-lo. Abre seu coração para Ele. De tudo. Fala, inclusive, as suas podridões para Ele. E que você não quer mais ser assim. Conta, fala, traz pra luz. Não oculta, não finge que não tá acontecendo, sendo que você sabe que tá. Tá nítido, é feio mentir. É feio pra você, porque todo mundo sabe. Só você tá fazendo papel de idiota. Sozinho. De graça. Não tem necessidade de nada disso. É só chegar e falar, olha, isso, pai, aquilo. Ai, tava fora de mim. Mas agora já tô de volta em mim. E agir melhor. E procurar ser melhor. E se manter fiel aos seus propósitos. Ser disciplinado no investimento do seu ouro. E aí, no caso, é todo instante. Não é nem todo dia, é todo momento. Aí, errei aqui, mas no instante seguinte eu vou acertar. Como assim disciplinado no investimento do ouro? No investimento dessa oportunidade. Tenha disciplina. A disciplina não é algo rígido. A disciplina não é você fazer de maneira rígida, sabe? E chata, a mesma coisa. Não. Disciplina, ela prevê flexibilidade. A disciplina, ela é flexível. Ela tem que ser, porque senão ela não é disciplina. Ela é uma loucura. Ela é uma insensatez também. Disciplina é eu fazer uma coisa aqui, sair daquele fluxo. Saiu? O que é sair do fluxo? Pô, me estressei. Mas volta. Isso é ser disciplinado na evolução. É um espírito que é disciplinado e comprometido com a evolução, é isso. Ele vai eventualmente se estressar, ele vai eventualmente fazer ou falar alguma besteira. Mas saiu do fluxo? Voltou. Isso é ser disciplinado. Aí você entende isso, você vai ser disciplinado consigo, você vai ter autoamor. Você vai ter paciência consigo. Paciência é autocontrole. Paciência é autocontrole. É se controlar. Quando você quer explodir com você, quando você quer se xingar, você quer falar que você é um burro, você não vai fazer isso, porque Deus ama. Deus não pensa isso de você. Então você também não vai pensar. Tá entendendo como funcionam as coisas? E aí você saiu do fluxo, aí você vai retornar pro fluxo. E aí você vai ter essa paciência com você, vai ficar mais fácil você ter essa paciência com os outros. Porque aí quando você vê o iluminado, eventualmente, tá tendo alguma demonstração de imperfeição, até porque ele não é perfeito, e isso pode acontecer, isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Aí quando você ver isso acontecendo, você não vai se sentir traído. Você não vai ser tomado pela insensatez da idolatria, que anda pau a pau com o ódio e com a loucura. Você não vai ter nada disso e vai falar, pô, ele saiu um pouco do fluxo, mas ele já voltou. Bora, vou continuar com esse mano. Porque é o meu melhor investimento, é você. E você vai continuar com esse mano. Não precisa ficar
Não. Não precisa nada disso. Você quer dar testemunho do seu amor por Deus? Ou por Ele? É ter isso em mente. Sem idolatria, sem loucura, sem viagem profunda. Viagem profunda só em si mesmo. Aí pode viajar no profundo. Viagem profunda só em Deus. E você viaja em Deus viajando em si. Esse é o caminho. Vá para ti mesmo. Tem uma passagem, talvez eu não fale certinha, mas é só o contexto. Fala assim, acho que é Abraão. Fala, saia da sua terra, da casa da sua parentela e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Né? Vá para si. Tem muitas profundidades, dá para ficar, gente, 1000 vídeos falando sobre isso, porque tem muitas coisas para se falar. Mas aqui, entendendo esse contexto que a gente está falando agora, eu compreendo isso como sai da sua terra, da casa da sua parentela, se dissocia da insensatez desse mundo. Sai da sua terra, sai desse lugar onde você está e vá para a terra onde eu vou te levar, a terra onde eu vou te colocar, e lá enobrecerei, engrandecerei o teu nome. Saia daí, sai dessa loucura, sai desse centro cheio de demônio, que Deus já está falando para você dar no pé faz tempo, você está esperando o quê? O que você está esperando? Isso não é para todos, é para alguns. Deus já está falando, meu filho, acorda para cuspir, acorda para cuspir. Sai da sua terra, sai desse mundinho, sai desse convívio medíocre, de gente medíocre. Não aceite opinião de gente que não sabe nada de Deus e não conhece nada sobre espiritualidade madura. Sai da sua terra, sai da casa da sua parentela. Para de escutar besteira, para de escutar imaturidade. Sai, dá no pé, sai fora. E vá para a terra que eu vou te mostrar. E lá farei de ti, engrandecerei o teu nome. Farei de ti um grande homem. Sai da sua terra, sai da casa da sua parentela e vá para a casa que eu vou te mostrar. Vá para a terra que eu vou te mostrar. Eu quem? Deus. Sai. Sai fora. Para de ouvir bobagem. Se você está perdido, se você não tem noção de nada, então você vai escolher um guia, e é um só, é Deus. E quando você estiver em rodinha, que você está vendo que as coisas estão sendo distorcidas, e você sabe que a sua cabeça é imatura, você vai falar, ai gente, banheiro, rapidinho. E você vai pro banheiro. E você fala, pai, tô muito confuso o que está acontecendo, para mim faz sentido, é natural que faça. Quanto tempo você está inserido na cultura desse planeta? Você já não sabe mais o que é mentira, o que é verdade. É natural, tudo bem. Não é como se o mundo fosse acabar amanhã. Mas você quer romper com a ilusão. Você quer rasgar o véu. Você quer enxergar claro. Precisa constância. Precisa disciplina. Aí você fala, pai, ó, eu tô achando que isso é assim, mas por favor, me mostra. Você não vai ficar dando palpite. Você vai deixar as pessoas falarem. Ah, mas perguntaram o que eu acho. Bom, aí você vai ser sábio. Você vai ter sabedoria. Você não vai ficar alimentando conversinha imatura. Você vai falar assim, gente, olha, eu não tenho muito respaldo para falar sobre isso, mas eu creio que não é assim. Mas eu também não quero aprofundar muito nisso, porque eu prefiro dar uma estudada e saber por mim. Mas legal que vocês estão conversando, é isso aí mesmo. Tem que alimentar briga, tem que brigar. Agora, se você percebe que é algo que é totalmente irracional e você sente que é caso de manifestar, você manifesta. Mas se você sente que é um absurdo, que é uma sandice, mas que não é para se manifestar, se cala.
É Deus que está te calando para te privar de um dissabor, porque Ele sabe que você se manifestar não vai gerar nada de bom. Deus só vai falar para você se manifestar quando for gerar algo de bom. Vocês vão observar que Deus incita os seus filhos amados, que estão na terra para dar testemunho da sua existência, Ele os conduz recorrentemente a calar a boca. Você vai perceber que muitos espíritos de muita luz são maravilhosos, são brincalhões e falam e dão risada, mas na maior parte das vezes eles estão em silêncio. Ele vai falar no momento que tiver que falar. Falou. Gente, beijo da Xuxa, tchau. Porque quando foi pro mundo, não é mais dele. Isso é de Deus. Essa peleja não é nossa. Essa peleja é do Pai. E só porque está com o Pai, já está ganho. Mas tem que ter a conduta e tal, aquela coisa toda. Né? Não adianta falar que está com o Pai. Tem que estar de acordo e agir e trabalhar para dissipar toda a treva interior. Não é falar, é sentir, é pensar e agir como um espírito unificado com o Pai. Por mais treva que tenha em você. A sinceridade que você manifesta quando você chega e fala, olha, Pai, eu tô sentindo isso, mesmo que você esteja sentindo mesmo que você esteja 99% nas trevas, só o fato de você ter essas virtudes, ter essa sinceridade, isso já é comunhão com Deus em alta potência. No seu caso, é muito. É muito. Você tá dando o benefício da dúvida. Quem faz isso? Espíritos prudentes, espíritos com a cabeça boa. A sua cabeça não é boa, tá 90% nas trevas, mas ela tá ficando boa, tá ficando ótima, tá dando orgulho de ver. Quem vê daqui tá radiante com a sua mudança. Olha só, meu Deus, a luz está entrando finalmente. Em algumas encarnações será uma seda, será uma água cristalina por meio do qual os espíritos superiores poderão falar livremente, porque terão plena sintonia contigo. Hoje ainda não tá assim. Mas só o fato de você querer já ajuda. Querer e trabalhar para isso. Porque não é só querer, é fazer. Ter a alma de um cidadão livre. E não a alma de um escravo que se lamuria, que vai, que a vida, porque a minha mãe é narcisista, que o meu pai me abandonou. Porque, quer dizer, não tô dizendo que a gente não tem que resolver constelação familiar, vocês, vê aí o que vocês vão fazer. Cada um com seu cada um. O que eu tô querendo dizer é que é para parar de fugir das dívidas, fugir das questões. Meu Deus, se você tá onde você tá, ou é porque você é endividado com essas pessoas, tem questões kármicas para resolver, ou você tá aí para ajudar. De todo modo, você tá aí por um propósito. Ou é para resolver esses karmas, ou é para você ajudar. Ou é para essas pessoas que você odeia te ajudarem. E na sua rebeldia, na sua arrogância, você não aceita e você não reconhece que eles estão sim na posição de te colocar no seu devido lugar. Porque você é muito arrogante. Você tem o narizinho muito em pé. Você está acima de tudo isso. Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. E quando chegar o dia da prestação de contas, do que tem feito, do potinho de ouro que te colocou na sua mão, e te mostrar, olha lá, os espíritos que você encarnou. Muito evoluídos em comparação a você. Olha lá se você tivesse escutado o conselho, o segundo conselho. Olha lá se você tivesse. Olha lá se você tivesse. Olha onde você está hoje. Ali. Onde você está hoje? Lá com a cara na lama. Sucesso para você. Aproveite. Por quê? Vai falar mais o quê? Não tem o que falar. Escolhas. Choices. Choices, pessoal. É isso. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, meu Deus. Não tem que fazer, amados. É do jeito que é. É do jeito que é. É interesse. Mesmo que os espíritos do lado amam você muito. É escolha, bebê. É escolha. Ai, que eu não quero ir pra lá, eu não quero ir pra esse mundo, eu não quero ir pra cara na lama. Ele vai olhar, vai ficar condoído, vai falar: quantas vezes eu tentei com você? Quantas vezes eu tentei com você, pai?
mãe, meu filho, vó, tio, tia, primo, prima. Quantas vezes eu tentei com vocês? Quantas vezes eu não tentei com vocês? Quantas vezes eu já não posso fazer mais nada? Porque me foge as possibilidades. Porque as possibilidades estão sendo dadas aqui. Saiu daqui, caiu lá, aí já não é mais sobre possibilidade. É sobre materialidade no espiritual. É sobre a concretização. Não tem mais o que fazer. O que você pode fazer não fez agora, lá onde você vai buscar ter uma conduta de um homem livre. Mas será que vai ter o respaldo que tem aqui? Vai, Deus sempre tem, mas eu tô falando, gente, é o potencial manifestado em manifestação. Não é em estado potencial, em manifestação. Disso que eu tô falando. Quando vai ter uma oportunidade que poderá dar um salto dessa magnitude? Então honre as suas dívidas, todas elas, e quebre, arranque fora, dissipe aquele instrumento, aquela condição que te fez contrair dívida. Foi o quê? Foi a ganância? Foi o quê? Foi a avareza? Foi o quê? Foi o desrespeito? Foi os ciúmes? Foi chantagem? Foi tortura emocional que você fez com os outros? Foi o quê? O que foi? Então, sufoca isso. Sufoca isso. Reconhece isso. Veja como é horroroso e se mova. E quando você estiver numa situação isso acontecer, reconhece, por mais vergonha que der. Por mais vergonha, ai meu Deus, não acredito, Senhor, que vergonha. Reconhece, resolve, faz uma oração e age. Reconhece, faz uma oração e age. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. É mais fácil quitar as nossas dívidas do que evitá-las. E eu estou falando das contraídas nessa existência e em outras existências. E aquelas que podem ser evitadas para o futuro. Ou seja, tá com um problema com a família? Tá com um problema com o emprego? É mais fácil você sentar, agir como um homem, como uma mulher maduramente, resolver, do que evitar, do que fugir, do que mudar de cidade, do que mudar de bairro, trocar de telefone. Não, chega e fala, olha, tô te devendo tanto, de hoje em diante eu vou te pagar 20% de tudo que eu ganhar. Né? Ou não sei se é só uma pessoa ou várias. Lê O Homem Mais Rico da Babilônia que você vai ser melhor instruído. Só tô falando livremente. E você vai lá e fala. E aí você vai prestar contas. Ó, esse mês eu recebi tanto. X parte é pra minha família, X parte lá, e aí é a parte da dívida. Porque você também tem que viver. Você não pode entregar todo o valor, nem metade, porque você tem que viver, você tem as suas coisas. Então você tem que viver dignamente e conseguir pagar a sua dívida dignamente. E você vai pedir humildemente para isso ser resolvido. Então é toda ela. Então você vai resolver suas pendências com a sua família. Você vai resolver suas pendências com o seu marido. Que você acha jogar a sua alma gêmea, né? Mas não é não. É um débito seu. É uma pendência tua. Lá atrás, que você matou, que você enganou, que você torturou. Entendeu? É uma pendência tua. Aí você tem agora que suportar isso daí. Não é que tem que, né? É uma oportunidade. Quem é inteligente agarra a oportunidade. Quem é burro, deixa a oportunidade passar. O procrastinador é uma pessoa insensata. Você está adiando sem motivo. Você vai ter que resolver de um jeito ou de outro. Que seja agora. Para que deixar para amanhã? Não estou falando que é fácil. Não estou falando que é do dia para a noite. Às vezes o marido, a esposa, nem é espiritualizado que nem você, então nem dá para vocês sentarem e resolver. Ó, a gente não se ama, mas vamos resolver. Nem dá. Então você tá meio que por conta. Mas tá ótimo. Talvez é melhor assim. E reza e pratica. E ora e faz. E pratica e ora. E quando for chorar, não vai chorar no ouvido da amiga, porque isso aí é maledicência. Não. Se quiser desabafar, você quer uma dica pra você não contrair karma?
Você vai desabafar no ouvido de Deus. Aí você fala, porque ele, porque ela. Mas pai, tudo bem, tô querendo me melhorar, não quero mais sentir. Se você quiser desabafar, é no ouvido de Deus. Ele nunca vai te expor, ele não vai usar isso contra você. E ele vai te induzir cada dia mais que você tire essa agressividade, que você pare de falar com desrespeito. Ele vai falar, mesmo filha que você queira me desabafar, mas vamos ter respeito. Ele não vai te julgar, mas ele vai te instruir. É no ouvido dele. Problema, né? Problema a gente resolve. Mas se você quiser falar de alguma coisa, é com ele. Não é com mãe, não é com pai, não é com sogra, não é com papagaio, não é com periquito. É com ele. Que tem que falar com quem tem a cabeça boa. Só ele tem. No nível que existe, que acontece, só dele. Só dele. Portanto, meus amigos e minhas amiguinhas, vamos arcar com as nossas dívidas e com os nossos débitos. E andar, né? À medida que isso vai sendo purificado, limpado, como pessoas livres, com a cabeça erguida, entre a multidão, se sentindo respeitoso, se sentindo respeito por nós, e caminhar. Pô, agora eu sou uma pessoa que quitei minha dívida com a minha mãe, resolvi minha pendência com meu pai, resolvi minha pendência com meu irmão, resolvi minha pendência com meu tio. Eu não tô falando que é do dia pra noite, mas só o fato de você estar nessa busca, eu tô falando não de proferir, mas de estar fazendo, tá com eles e tá praticando. Eu não tô dizendo que você não vai ter seus declives. Eu não tô dizendo que eventualmente você não vai, às vezes, falar meio ríspido. Não tô falando que isso não vai acontecer. Vai, não é um amor, é um desafeto. Mas o desafeto vai virar afeto. O desafeto vai virar amor nessa vida. Pode ser que ele não te ame, mas nesse processo de amá-lo, você vai deixar de odiá-lo. É o que a gente chama de praxis. No livro O Monge Executivo se fala disso. Do mesmo jeito que bons pensamentos geram boas ações também geram bons pensamentos e bons sentimentos. Quando eu não gosto de alguém e trato essa pessoa mal, trato essa pessoa com rispideza, falo mal dela, mais ódio eu sinto por ela, só cresce. E ela, se ela for um espírito inferior, mais ódio ela terá por mim. Mas por mais que eu odeie essa pessoa, mais eu me esforço em amá-la na atitude, ter paciência, tolerância. O que é perdoar? É desistir do ressentimento. É abrir mão de se ressentir. Olha que bonito. Abrir mão de se ressentir. Isso é o perdão. Nesse momento eu desisto de me ressentir com você. Tô desistindo disso. Deixa pra lá. Entrega pra Deus. Deixa pra lá. Então, isso é praxis. Do mesmo modo que você, quanto mais odeia, mais fala mal. Se você odeia, mas está trabalhando para amar, para ter atitudes amorosas, com o tempo você verá que aquela pessoa que você detestava está num outro lugar para você. E talvez você que odiava, você vai, talvez no primeiro momento, se lamentar de estar fazendo tanto por essa pessoa e essa pessoa não enxergar. Ou talvez você nem vai se lamentar. Talvez você vai estar tão em paz consigo porque você sabe que você está entregando o seu melhor para essa pessoa, que você não vai nem mais ver como um problema. Você vai achar as manias da pessoa, até é engraçado. Quando a pessoa vier com aquele jeito dela, meio rude, meio grosseira, você vai... Ah, tudo bem. Você vai dar o seu melhor. Porque você conquistou esse melhor. Você não tinha. Você fazia de má vontade, mas fazia. Fazia e foi moldando essa vontade, foi moldando. Essa vontade, essa atitude moldou o seu pensamento e seu sentimento sobre essa pessoa. E aquilo que você não tinha, você adquiriu. Como uma soma de ouro que a gente conquista recorrentemente trabalhando. Olha só. Assim é a evolução. É uma soma de ouro que você vai trocar por tesouros que você não tem ideia. E o conhecimento que está sendo trazido nesse momento, nesse mundo, por tantos espíritos, mas eu vou dar ênfase ao Pedro agora, tem muito mais valor do que o ouro. Por quê?
Quem tem ouro, que é o que essas pessoas nesse mundo querem a todo custo, ouro, ouro, ouro. Quem tem, mas não tem sabedoria, vai perder. Mas quem tem essas sabedorias espirituais, terá ouro não apenas na matéria, mas no mundo real, no mundo verdadeiro. Mas um tipo de tesouro que vocês não têm ideia do que é. Não têm ideia do que se trata. É uma outra dimensão de consciência e de entendimento. Portanto, cabe a cada um, agora mais esclarecido, saberem. No que crerei? No que investirei? Depositarei todo o meu ouro, toda essa oportunidade de existência, confiando numa pessoa que é agressiva, que é cínica, que utiliza de subterfúgios vis, meios vis, para meio que dar indireta de que o outro não é bom, mas o outro não faz isso. O outro exorta, o outro fala, mas ele não fica... É diferente, o outro fala com amor. Mesmo quando ele fala firme, não tem ódio. O outro, ele faz umas coisas estranhas. Você vai sentir. Você vai saber. Você vai perceber. E aí você vai saber. No que você vai investir o seu ouro. Sabendo que a encarnação é curta, mas ao mesmo tempo é longa. Não que seja longa, mas tem o seu tempo. E aí você vai saber. No que você quer investir o seu ouro. Mas esse ouro que você está investindo, que é da sua evolução, você vai colher também aqui na Terra. Quer poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir, e muitas outras formas de ouro, mas isso é caso a caso, porque tem espírito que não veio para enriquecer nessa vida. Mesmo que melhore muito, não veio para fazer riquezas. Veio para fazer amigos. Veio para trabalhar outras coisas na vida. Então é importante que isso fique claro. Mas, se você está em comunhão com Deus, claro que você quer viver dignamente, mas você não está mais pensando no ouro. Você está pensando nesse conhecimento emancipador. Porque você sabe que mesmo que nessa vida você não tenha ouro abundante dessa forma, você sabe que você tem outros tipos de tesouros muito maiores e muito melhores e que te assegurarão ouro por toda a eternidade, no plano espiritual e no plano físico nas outras encarnações, porque você já se tornou um com essa verdade e agora você tem conhecimento sobre o ouro, sobre o amor e sobre a abundância, então você sabe que quanto melhor você é, mais Deus te dá. Então você sabe que agora que você é um com isso, o que quer que você faça, você vai atrair ouro. Nessa vida não, porque você está purgando umas coisinhas, mas da outra em diante, meu amigo, vai ser uma festa. Só que você não vai mais sim, vai descer. Você não vai mais enlouquecer como você fez nas outras vidas. Que saiu dando para todo mundo, não tinha cabeça, né? Não. Vai ser diferente. Você vai dar para muitas pessoas, mas de maneira sábia. Você vai partilhar com todo mundo a sua prosperidade, com sabedoria e com amor, sem esperar nada em troca. E você vai sentir prazer nisso, coisa que nas outras vidas você não tinha. Mas agora você terá. Então, né? É isso. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo.